Fala galera, tudo bem com vocês? Professor David aqui para mais uma aula de geografia e hoje nós vamos aí para um novo conteúdo, vamos dar continuidade às nossas aulas, beleza? Então vamos lá para a aula de geografia de hoje. Vamos falar aí sobre orientação e localização no espaço geográfico, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, desde o início da nossa história, da história do homem, nós criamos e inventamos vários tipos de mecanismos para a gente se orientar no espaço geográfico. Ok? Vamos pensar comigo. O espaço geográfico, como a gente viu nas aulas anteriores, é toda a superfície terrestre onde os seres humanos fazem as suas interações sociais. E nesse espaço geográfico a gente viu que nós temos a paisagem e o lugar, certo? Bom, como a Terra é simplesmente um enorme espaço, um enorme lugar cheio de áreas, né, que vai desde o Polo Norte ao Polo Sul, passando por diversas regiões, inclusive mares e oceanos, a gente vê que há muitas regiões, há muitos lugares no planeta Terra e o ser humano, nós, enquanto, né, uma raça que desbravou aí o conhecimento, né, nós somos os pioneiros na questão das grandes navegações e para todas essas formas, o ser humano ele teve que encontrar uma forma de se orientar no espaço, certo? Então eu trouxe para vocês, né, por exemplo, duas questões, né? Já pararam para pensar como um navio anda, né? Desculpa, anda não, né? Navega em alto mar, né? Durante meses, sem ter terra à vista, né? Olha que interessante, pessoal, né? Ou mesmo um avião, né? Pensa aí como um avião sobrevoa aí o planeta. Será que ele sabe para onde ele vai, né? Como é que os caras inventaram algo que se move assim no ar, pois não tem estrada, não tem ponto de referência, né? Então, como é que a gente se orienta nesses espaços maiores, num deserto, por exemplo, numa floresta, quando não existe nada para orientar a gente, né? Então, durante muito tempo, nós, seres humanos, observamos os astros, né? As estrelas, tá bom? O Sol. E durante todos esses anos que se passaram, a gente adotou medidas para que fôssemos orientados sem a ajuda de ponto de referência, certo? O que seria um ponto de referência, pessoal? Seria basicamente aquele ponto que a gente sabe que é perto de alguma coisa, né? Então, digamos, minha casa é próximo a uma padaria, por exemplo. A padaria é uma referência, é um ponto de referência para você encontrar a minha casa, por exemplo, né? Ou, sei lá, vou dizer que a minha casa é próxima a uma praça. Então, já não é mais a padaria. Agora, o ponto de referência para minha casa é uma praça, entendeu? Então, só que no ar e na água a gente não tem isso. Então, durante muitos anos, o homem ele passou a estudar os astros e as estrelas, né? O Sol, a Lua, os movimentos e eles pegaram, né, esses astros para se orientarem em grandes regiões, né? Áreas muito extensas, como é o caso dos oceanos, os céus, né? Como é o caso aí dos aviões, né, que sobrevoam o planeta Terra, e também florestas,
né? Imagina você dentro da floresta amazônica ali, como é que você vai sair, né, daquela grande floresta sem ter uma direção certa? Ou mesmo desertos, como eu falei para vocês, ok? Bom, o homem até mesmo, né, criou formas para ter referência para sair do planeta. Ao exemplo das missões, né, na década de 1960, quando os seres humanos estavam aí explorando, né, a saída do planeta, né, eles queriam sair do planeta Terra e realmente conseguiram, né? Nós temos aí em 1969 a, a primeira missão tripulada para a Lua, né? E a reentrada. Veja que eles, quando chegaram, né, novamente no nosso planeta, eles aterrizaram lá no oceano, né? Mas vejam que eles já sabiam onde a cápsula, o módulo de comando iria cair, né? Então veja como esse processo de orientação é importante, né? Uma pessoa que sai do planeta e volta em segurança, ok? Então, quais são as formas de orientações que nós conhecemos hoje, pessoal? A primeira é a orientação pelo Sol, certo? Como eu falei, nós, seres humanos, há anos, há vários mil anos, a gente estuda os astros e as estrelas, certo? Então, o Sol, uma estrela, né, a nossa estrela mais brilhante, tá? Durante muito tempo ela foi estudada pelos seres humanos e eles viram o seguinte: o Sol, em determinada hora da manhã, ele nasce, né, vamos dizer assim, surge em um ponto da superfície terrestre, ok? Percebemos também que ao meio-dia o Sol ele se encontra lá na parte mais alta. É quando você olha para cima e você vê o Sol na sua cabeça, em cima da sua cabeça. A gente também viu que ao entardecer, o Sol ele vai se escondendo no horizonte, ou o que a gente chama de Sol se pondo. Bom, através desse movimento aparente do Sol, o homem ele começou a estudar uma forma de usar isso aqui a seu favor. E com isso nasce o que, pessoal? Tcharam! Nasce os pontos cardeais, certo? Como é que a gente se orienta no espaço através dos pontos cardeais? Bom, através do Sol, certo? Bom, olha essa figura aqui, ó. Aqui a gente tem o Sol, certo? O Sol está nascendo aqui e para essa região, né, para esse lado que o Sol está nascendo, a gente só é esticar o braço direito para este lado e a gente chamou esse nome de leste, tá? Ou seja, pessoal, isso quer dizer que sempre aonde o Sol nasce, nós vamos ter a direção leste, que é um dos pontos cardeais, tá certo? Bom, se aqui é o leste, é onde o Sol nasce, lembra daquele movimento que o Sol faz, né? Nessa direção, aqui em cima, né? Ele fica ao meio-dia e ele vai, né, se pondo. Se a sua mão direita estava estendida para o leste e é onde o Sol nasce, do outro lado, na sua mão esquerda, no seu braço esquerdo, onde o Sol se põe, nós vamos chamar de oeste, que é o segundo ponto cardeal, tá certo? Bom, pessoal, nós temos agora duas orientações. O oeste é onde o Sol se põe e o leste é onde o Sol nasce. Muito bem. Bom, vocês estão vendo que, com base nessas duas direções, o ser humano ele criou mais duas direções para que a nossa locomoção no espaço ficasse muito mais dinâmica e mais fácil. Se nós temos o leste à nossa direita, onde ele nasce, onde o Sol nasce, e o oeste à nossa esquerda, onde o Sol se põe, à nossa frente vai estar o norte, certo? Então, quando você, por exemplo, acordar bem cedo, 6 horas da manhã,
você faz essa experiência. Você sai, certo? Da sua casa, vai na rua, tá bom? Aí você observa aonde o sol tá nascendo ali, né? Lembra que são 6 horas da manhã aproximadamente. Então você olha para o sol e aí você estende o seu braço direito, tá certo? Quando você faz isso, você vai descobrir que aquele lado, tá? Ó, o sol tem que estar ali e meu braço tem que estar assim, tá certo? Você vai descobrir que ali é o leste, tá bom? Se ali é o leste, tecnicamente, o outro lado, meu outro braço, já vai apontar a outra direção, para oeste. Isso quer dizer que não precisa o sol se pôr para eu achar o oeste. Por quê? Porque se eu acho o leste à minha direita, o oeste está à esquerda. E se eu acho essas duas direções, o norte está na minha frente, certo? Na minha frente. E como a gente vê na figura, o sul fica na parte das costas da gente. Ou seja, nós vamos ter aí as 4 direções dos pontos cardeais, que obviamente é o sol que nos orienta, certo? Então vamos repetir comigo. Primeiro eu encontro onde o sol nasce e estico meu braço direito. E lá eu encontro o ponto leste, certo? Quando eu acho o leste, eu estendo meu braço esquerdo e eu vou achar que ponto? O oeste, exatamente. Tendo esses dois pontos, à minha frente eu tenho o ponto norte. E nas minhas costas, na região, né, lá atrás, fica a região sul, ok? Então sempre tenha esse senso de direção: leste, oeste, norte e sul. São os 4 pontos cardeais, ok? Aí você pode me perguntar: professor, e se eu, por exemplo, aponto meu braço esquerdo, né? Aponto meu braço esquerdo para onde o sol nasce e não direito. Vai ser o leste? Vai ser o leste do mesmo jeito, certo? Só que se você fizer isso, lembra que o resto troca, tá certo? O resto troca, porque se você trocou o braço, colocou o esquerdo, tá? O esquerdo para onde o sol nasce e o direito agora vai para o outro lado, certo? Nas suas costas vai estar o norte e na sua frente vai estar o sul, porque eu mudei de direção. Porém, as direções são as mesmas. Fechou? Vamos continuar. Bom, com base nos pontos cardeais, foram determinadas direções intermediárias. Ou seja, pessoal, nós temos aqui aquelas 4 direções que a gente acabou de aprender, certo? O norte sempre à frente, o sul nas partes de trás, o leste à direita, né, que a gente estendeu o braço para a direita, e o oeste para a esquerda, tá? Isso aqui com base no sol, tá bom? Aí a gente vê que existe outras regiões, sim ou não? Claro, né? Veja, eu não tenho apenas eu não posso ir só para frente, ou só para trás, ou só para um lado, ou só para o outro. Se eu quiser, eu posso ir no meio dessas duas direções. Sim ou não? Sim. Né? Então, observando isso, criou-se mais outros pontos. E aí formou o que chamamos de Rosa dos Ventos, que é esse gráfico aqui, né? Onde a gente vai ter, pessoal, os pontos cardeais, que a gente aprendeu agora, norte, sul, leste e oeste. E veja que entre esses pontos nós temos as direções que chamamos de pontos colaterais, que são esses pontos aqui na cor vermelha, ok? Bom, pessoal, veja só. Aqui entre o norte e o leste, nós temos o ponto NE. Esse NE vai significar região nordeste. Aqui entre a região sul e a região leste, vai ter outro ponto
colateral que vai ter a sigla esse E, tá? Que vai ser a região sudeste, tá bom? Ou a direção sudeste, melhor dizendo, tá bom? Entre o ponto cardeal sul e oeste, vamos ter esse ponto chamado esse O, tá bom? Que vai se chamar o ponto colateral sudoeste, tá bom? Vai ser a direção sudoeste. Entre o ponto cardeal oeste e o ponto cardeal norte, nós vamos ter o NO, certo? Esse aqui a gente vai chamar de noroeste. Portanto, nós vamos ter 4 pontos colaterais: nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Percebam também que entre esses próprios pontos a gente também vai ter mais outros pontos, porque a gente também pode ir nessas direções, ok? Bom, aqui é mais fácil, certo? Esses pontos eles vão ser chamados de pontos subcolaterais e eles vão receber o nome da junção do ponto cardeal e do ponto colateral. Esse primeiro aqui, que fica entre o norte e o nordeste, vai ter as siglas N, N, E. Ou seja, este ponto subcolateral vai ser chamado de norte e nordeste, ok? Por que norte e nordeste? Porque ele está entre o norte e o nordeste e é uma direção que está entre os dois, beleza? Aqui a gente tem outro ponto subcolateral com a sigla EL, N, E. Ele está entre o ponto colateral nordeste e o ponto cardeal leste. E ele vai se chamar leste-nordeste, ok? Por que leste e nordeste? Porque ele está entre a região nordeste e leste, ok? Veja que é entre a região, que entre o ponto L e o ponto SE, nós vamos ter o ponto LSE, né? Quem é o ponto L? É a direção leste. E o SE, que a gente acabou de aprender, é o ponto colateral sudeste. Então aqui vai se chamar o quê? Leste-sudeste. Aqui entre o ponto cardeal sul e o ponto colateral sudoeste, nós vamos ter o ponto subcolateral SSO, que vai ser o ponto colateral, né? A direção sul-sudoeste, ok? Entre o ponto colateral sudoeste e o ponto cardeal oeste, a gente vai ter o ponto OSO, que vai ser o ponto oeste-sudoeste. Entre o ponto cardeal oeste e o ponto colateral noroeste, a gente vai ter a sigla ONO, que vai significar oeste-noroeste. Entre o ponto colateral noroeste e o ponto cardeal norte, nós vamos ter a sigla NNO, que vai ser o ponto subcolateral norte-noroeste. Portanto, agora a gente vai ter várias direções para seguirmos, ou seja, 360 graus, né? A gente pode fazer, né, essas direções. Então, antes de irmos para o próximo slide, vamos recapitular, certo? Nós temos 4 pontos colaterais, que é o norte, o sul, o leste e o oeste. Entre esses pontos, nós temos os pontos colaterais, que ficam entre os pontos cardeais, que é o nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Entre os pontos cardeais e colaterais, a gente tem os pontos subcolaterais. Quais são eles?
Vamos lá, um por um. Norte e Nordeste, nessa direção, né? Norte e Nordeste. Depois a gente vai ter Leste e Nordeste, certo? Depois a gente vai ter Leste e Sudeste. Depois a gente vai ter Sul, Sudeste. Depois a gente vai ter pro outro lado Sul, Sudoeste. Mais um pouco a gente vai ter Oeste, Sudoeste. Mais para cima a gente vai ter Oeste, Noroeste. Mais acima a gente vai ter Norte, Noroeste. Então são esses os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Fechou? Bom, além do Sol, nós podemos nos orientar pela bússola. O que seria uma bússola? A bússola é um instrumento de orientação que se parece muito com um relógio. Olha só ela aqui. Ela foi inventada pelos chineses há muito tempo. Ela possui uma agulha imantada, que é essa que a gente está vendo aqui no meio. E ela gira, pessoal. Certo? Ela gira em cima de um eixo. E ela vai mostrando a direção que está, né, desenhada a Rosa dos Ventos. Se você prestar atenção aqui atentamente, você vai ver que aqui a gente tem os pontos cardeais, ó, Norte, Sul, Oeste e Leste. Você pode me perguntar, professor, por que aqui a gente tem um W e o senhor falou que era Oeste? Bom, pessoal, porque aqui as direções estão em inglês, certo? E em inglês, Oeste é West, ok? Com W. E se você olhar para o outro lado, a gente não vai ter o L, mas sim o E. Por quê? Porque o leste em inglês é East, certo? E o West começa com a letra E. O norte é North e o S é South. Então por isso que ambos possuem as mesmas iniciais. Fechou? Então veja, pessoal, que outra coisa interessante é que está virado de cabeça para baixo o norte. Porém, lembra que aqui é uma orientação pela bússola. E como é que a bússola funciona? Bom, esta agulha aqui, que tem duas pontas, uma ponta vermelha e uma ponta preta, é uma agulha imantada e ela aponta sempre para a região norte, tá? Bom, essa região norte, né, ou essa agulha onde ela aponta constantemente, nunca muda essa direção para onde é apontada, é atraída pelo polo magnético da Terra, certo? Ou seja, o nosso planeta, ele é um grande ímã, certo? E ele vai atraindo essa agulha sempre para o norte. E por isso que a bússola, né, é utilizada e foi aí criada, né, pelos chineses. E até hoje é um instrumento muito importante para a orientação e deslocamento no espaço geográfico, certo? Porém, não utilizam apenas a bússola, né, para viajar, por exemplo, aviões, navios. Nós temos também cartas, que a gente vai ver depois, que eles utilizam para também ajudar na orientação pelo espaço geográfico, ok? Então essa seria a bússola, né, a orientação pela bússola. Temos também outros instrumentos de orientação, além do Sol e da bússola, certo? E das rosas dos ventos que a gente acabou de ver. Hoje, né, a gente tem orientação via radar, né? Via radar, ou seja, o ponto que ele quer achar, ele emite um sinal e aí o radar capta esse sinal e mostra no visor, certo?
Temos também ondas de rádio, que também é possível se orientar. E um dos mais famosos é o GPS, certo? O GPS, que hoje até no seu celular você pode usar e navegar e encontrar qualquer ponto, né, na superfície da Terra, certo? A sigla GPS significa em inglês Global Position System, ou traduzindo para o português, né, Sistema de Posicionamento Global, certo? E funciona através da conexão com satélites que estão espalhados ao redor da Terra, né, em órbita da Terra, ok? Bom, pessoal, uma coisa que eu queria que vocês vissem é que o norte, ele pode ser de duas formas, certo? Bom, nós temos o norte magnético e o norte verdadeiro, ou o norte geográfico, certo? Como assim? Você pode estar, né, pensando, dois nortes. Bom, pessoal, o norte geográfico ou o norte verdadeiro, ele sempre está na mesma direção. Porém, como a gente acabou de ver, o polo magnético, né, o norte magnético, ele é um grande ímã, a Terra é um grande ímã, certo? E esse ímã, ele pode mudar a direção dele, tá certo? Então, veja que a bússola, né, aponta sempre para o norte magnético. Mas veja que o norte magnético é um pouco, né, virado para a esquerda e não à frente como o norte verdadeiro ou o norte geográfico. Então veja aqui, né, essa representação do nosso planeta, certo? Se a gente fosse procurar o norte verdadeiro ou o norte geográfico, seria essa linha aqui, ó, né, vindo direto para o Polo Norte. Agora, olha só o norte da bússola, né? Ele é atraído de forma perpendicular, né? Ele abre esse grau aqui, ó, né? Entre o norte e entre o noroeste, certo? Então, fiquem atentos a isso, pois o campo magnético da nosso planeta influencia aí, né, na posição da bússola. Para você ver, isso é tão interessante que animais seguiam por esse magnetismo, e até minhocas, certo? Ou até mesmo a formação de auroras boreais ou austrais, tá certo? Mais uma imagem para mostrar a vocês como o magnetismo da Terra funciona, né? O nosso núcleo, que fica lá embaixo a vários quilômetros, vários mil quilômetros de distância, certo? Ele possui, né, essa grande atração, né, ou vamos dizer assim, essa grande força gravitacional. E essa gravidade, veja que ela é atraída pelo Polo Sul e Polo Norte, né? Então veja que nós temos aí esse magnetismo, né, que causa isso. E aí a gente tem a formação das auroras boreais e austrais. A gente tem também, né, a questão os níveis dos oceanos, e também temos a orientação dos pássaros, né? Já pensou aí os pássaros migrando, né? Como é que os pássaros viajam aí milhares de quilômetros e sabem aonde eles vão, né? No inverno ou no verão, tá certo? Então tudo isso é possibilitado pelo o norte magnético, né? Que se comunica com toda a natureza, beleza? Bom, pessoal, nós podemos nos localizar no espaço geográfico através de linhas imaginárias que durante muitos anos de estudo o ser humano, né, criou para que a gente
se deslocasse melhor no espaço, para que aviões pudessem voar, para que navios pudessem navegar sem se perder, certo? Ou a gente mesmo andar, sei lá, numa floresta sem se perder, certo? Bom, como a gente está vendo aqui, o nosso planeta ele é cheio de linhas imaginárias. As linhas que estão na posição horizontal, ou seja, nessa posição deitada, nós vamos chamar de paralelos, que são linhas imaginárias, certo? Que vão ter, né, vão ser referenciadas a partir da linha do Equador. E olha que engraçado, ó, cada uma dessas linhas possui um nome. Essa primeira aqui a gente vai chamar de linha do Equador. Essa outra linha paralela a gente vai chamar de Trópico de Câncer. E essas últimas a gente vai chamar de Círculo Polar Ártico. Já aqui embaixo a gente tem a linha chamada de Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Antártico, certo? Que vão ser também linhas imaginárias. Nós vamos ter também linhas imaginárias de forma na forma vertical, certo? Aqui é na horizontal, ou seja, deitadas, ó, e aqui é na vertical, ou seja, em pé, né? E aqui essas linhas imaginárias elas vão sempre se basear a partir do meridiano de Greenwich, certo? O meridiano de Greenwich é uma linha imaginária, né, que basicamente corta o planeta em duas grandes direções, certo? E recebe esse nome por passar, a linha imaginária passa em cima do observatório de Greenwich, lá na Inglaterra, ok? Então, em outra figura, olha como a gente tem aqui, né, os paralelos e os meridianos, são essas linhas imaginárias, né? Veja que o paralelo principal se chama a linha do Equador. E ela vai dividir o nosso planeta em duas grandes partes. A parte norte e a parte sul. Ou hemisfério norte e hemisfério sul. Já os meridianos são essas linhas verticais. E veja que a gente vai ter o meridiano principal chamado meridiano de Greenwich. E ele também vai dividir o nosso planeta em duas grandes áreas. À esquerda a gente vai ter o hemisfério oeste e à direita a gente vai ter o hemisfério leste, beleza? Bom, pessoal, essas linhas elas também vão servir para que a gente possa se encontrar, para que no espaço, para que os aviões possam sobrevoar tranquilamente. E essas linhas, elas podem ter também outros nomes, certo? As linhas, a gente acabou de ver que elas têm seus próprios nomes. Porém, quando a gente chama os meridianos de longitude, quer dizer que é qualquer distância que você percorra nas direções norte e sul. Já a latitude, onde a gente viu que eram os paralelos, a gente vai ver que é chamado de latitude. E o que é a latitude? É qualquer distância que você percorra nas direções oeste e leste, ok? Portanto, nós temos a longitude e a latitude, que também são duas formas de orientação no espaço. Essas duas nomenclaturas, essas duas formas de orientação, elas formam as coordenadas geográficas. O que são as coordenadas geográficas, pessoal? As coordenadas geográficas são aonde os paralelos e meridianos se cruzam, ou a longitude e latitude se cruzam, certo? Então veja ó, que o nosso planeta aqui, a gente tem o meridiano de Greenwich no centro, dividindo, né, o planeta no hemisfério oeste e no hemisfério leste. E a gente tem a linha do Equador, que é o paralelo, né, principal, dividindo o hemisfério sul, que é essa região aqui em cima, da região
Desculpa, região norte. Foi mal. Da região sul, ok? Então, nós temos essas divisões. Agora perceba, pessoal, que essas linhas elas se cruzam, certo? Essas linhas elas se cruzam. Veja que eu coloquei aqui, né, alguns pontos onde elas se cruzam, tá? Onde elas se cruzam. Veja também que nós temos as duas linhas principais chamadas também de 0 grau, certo? O meridiano de Greenwich vai ser 0 grau e a linha do Equador também vai ser 0 grau, ok? Mas perceba que à medida que a gente vai para o norte ou para o sul, esses graus vão aumentando, tá? Por quê? Porque a Terra é esférica. Se ela é esférica, ela vai ter uma curvatura, ou seja, ela vai ter essa curva. E essas curvas, elas são medidas em graus, ok? Então, vamos dizer aqui, né? Vamos pegar esse ponto A. Esse ponto A, ele está nesse meridiano aqui, que é chamado de 30 graus, né? Tem 30 graus. E o paralelo vai ser esse daqui, ó. E nesse paralelo ele vale quanto? 60 graus. Como é que a gente fala isso em coordenadas, pessoal? Como é que a gente trata isso? Nós vamos dizer que o ponto A ele vai estar a 30 graus, certo? A 30 graus ao leste, que ele está desse lado, lembra? E está a 60 graus ao norte, porque ele está acima da linha do Equador, ok? Olha o ponto E aqui. O ponto E, né? Ele se cruza nessa linha, nesse meridiano e nesse paralelo. Se a gente olhar esse meridiano, ele é um meridiano que vale 90 graus. Portanto, é uma longitude, né? 90 graus ao norte, né? E temos também aí valendo 40 graus ao que, pessoal? Ao oeste, ok? Bom, é um pouquinho complicado, mas é interessante que vocês saibam essas formas de orientação no espaço geográfico. Não é à toa que aviões estão voando, sobrevoando, vários aviões, milhares de aviões voam por dia, né? E eles chegam ao lugar desejado. Ou navios que navegam aí por meses no mar, nos oceanos e não se perdem, certo? Tudo isso graças às coordenadas geográficas, às orientações espaciais que a gente aprende, ok? Então é um pouquinho complicado, mas vamos com calma e vocês podem reler esse conteúdo, ele está no livro e vocês podem ter uma ideia melhor do que são essas coordenadas geográficas, né? E se futuramente a gente voltar rápido, né, para a sala de aula, eu explico novamente esse conteúdo melhor, né? Porque assim eu não posso tirar dúvidas diretas com vocês através dos vídeos, mas vocês podem ter, né, esse raciocínio próprio em casa e ter a colocação de vocês acerca do conteúdo, tá bom? Mas não se preocupe se não entenderem essa questão de coordenadas geográficas nesse momento, tá bom? Eu quero só que você entenda que as coordenadas geográficas são aonde os paralelos e meridianos se cruzam, formando as coordenadas geográficas, certo? E eu quero que vocês se lembrem que a latitude, né, é a distância percorrida a partir de onde? A latitude é a partir do meridiano de Greenwich, né, para o leste, para o oeste. Já a longitude, né, são as distâncias percorridas para o norte e para o sul a partir da linha do Equador.
beleza? Então vamos seguindo para a aula não ficar tão grande. Nós temos também representações de espaços geográficos através de desenhos e gráficos, certo? Bom, como a gente está vendo aqui, esse aqui se chama croquis, tá? O croquis é um desenho, né, ou um esboço que nós fazemos com as nossas próprias mãos, certo? E aqui a gente vai colocar elementos, né, como vegetação, como água, certo? Ruas e alguns pontos de referência, sei lá, uma quadra, uma padaria. E veja que é uma visão vista de cima, certo? Então o croquis, né, é nada mais nada menos do que um mapa feito em desenho, tá certo? Nós temos também outra representação de espaço que chamamos de planta, né? Quando alguém fala assim, a planta da cidade ou a planta da minha casa, nada mais é do que uma visão, né, em um papel da sua casa. Então veja aqui, né? A gente tem os cômodos, né? A sala, o banheiro, cozinha, os quartos e o terraço, certo? Então isso aqui seria uma planta, ok? Que é a representação plana e bem detalhada de uma máquina, de um imóvel ou de uma parte da superfície da Terra, por exemplo, um bairro. Temos também as cartas, né? As cartas que vão ser representações de espaço gráfico visto de cima, tá? Veja que todas as representações são vistas a partir de cima para melhor referenciamento do espaço. A carta é uma representação plana em uma porção pouco extensa da superfície terrestre, tá? Ou seja, pessoal, quando a gente quer ter muito detalhamento de um ponto da superfície do planeta Terra, a gente utiliza a carta. Por quê? Porque a carta ela vai nos mostrar detalhes que um mapa não nos mostraria. Por exemplo, os rios, os menores rios, as menores avenidas, né? Parques, certo? E outros detalhes que só são vistos a partir de cartas, né? Ferrovia, o topo de uma montanha e etc. Aí a gente chega nos mapas, tá? Que é o que a gente está mais acostumado a ver no nosso dia a dia. Os mapas são representações planas, tá? Por que plana? Porque está no papel, tá? E eles representam, né, um espaço muito maior, por exemplo, um estado, né? Aqui a gente tem o estado do Acre, né? Com todos os municípios que fazem parte do estado do Acre, certo? Então, veja que aqui a gente já tem outro mapa, né, que já é o mapa do Brasil, tá bom? Então, observa que os mapas são essas representações de espaços, né, maiores, coisa que a carta não seria possível de fazer, ok? Temos também os blocos diagramas que a gente representa em um gráfico, né, em 3 dimensões. Veja que a gente já vê, né, as casas, as árvores, como se fosse uma visão, né, oblíqua, tá? Ou seja, aquela visão vista, né, meio que de lado assim. E nós já temos, né, a vista das montanhas, dos rios, inclusive do próprio subsolo, ok? Então, o bloco diagrama é uma representação em 3 dimensões, ou seja, é em 3D, certo? Enquanto o mapa é apenas em 2D, 2 dimensões. Por fim, a gente tem as maquetes, certo? As maquetes são representações, né, em 3D, e a gente é quem constrói, né? Porque aqui é feito em computador ou no lápis. A maquete não, a maquete ela é construída realmente do zero, né, para mostrar de fato como vai ser, né, reduzida. Portanto, a maquete é um modelo em miniatura de uma construção civil ou parte restrita da superfície terrestre, representando seus aspectos naturais e artificiais, né? Então, você representa os rios, a vegetação, você representa as praias, por exemplo, né? Como a gente tem aqui, uma maquete provavelmente do Rio de Janeiro, né? E etc, ok? Bom, para a gente finalizar a aula de hoje,
vamos falar sobre escala. A escala é a relação entre a medida de um objeto representado no mapa, a medida desse mesmo objeto em seu tamanho real, certo? A escala expressa o número de vezes que a realidade foi reduzida para caber no papel, tá? Bom, pessoal, antes de a gente ver isso aqui, o que seria escala? A escala seria uma redução de um objeto no tamanho real para um tamanho que cabe no papel. Imagina representar um país como o Brasil, que é gigantesco, ou mesmo a Paraíba, que é o nosso estado, né? Imagina representar tudo isso num papel, né? Então eu tenho que reduzir essa realidade várias e várias vezes até caber em um papel, em uma cartolina, certo? Para isso a gente utiliza a escala. E aí eu trouxe o exemplo da escala feita com um carro, mas poderia ser uma casa, né? Veja que aqui é o tamanho de um carro real, né? O carro ele aproximadamente ele vale 4,9 metros, ou seja, esse carro ele mede quase 5 metros, pessoal, né? O tamanho de um carro normal. À medida que a gente quer reduzir esse carrinho, né? A gente vai ter que diminuir a escala dele, certo? Então veja, aqui a gente tem esse carrinho já em 1:18. Ou seja, pessoal, a gente reduziu esse carrinho 18 vezes. Ou seja, esse carrinho que era quase 5 metros, ele está valendo agora, o tamanho dele, 27 centímetros. Olha só, menor do que uma régua. Porém, eu posso reduzir ainda mais. Veja que quando eu boto uma escala 1:24, a gente tem uma redução, né, que chega aí a 20 centímetros, tá? Temos também uma escala de 1:32, onde o carrinho ele fica ainda menor. Ele fica aí com 15 centímetros. Escala 1:43, olha só quanto ele diminui. Ele fica com aproximadamente 11 centímetros, né? Mais de 11 centímetros, melhor falando. Certo? Portanto, pessoal, né? Vamos dizer que esse carrinho, a escala dele é 1:64. Ou seja, esse carrinho, o tamanho dele real, que a gente pode entrar nele, ele foi reduzido 64 vezes e ele cabe na palma da minha mão. Ele mede 7 centímetros. Então isso seria a escala. Isso funciona na questão dos mapas também, certo? Quando a gente pega uma grande região, tipo a cidade de Bananeiras. Imagina Bananeiras para caber numa folha de papel para a gente ver Bananeiras numa folha de papel no mapa. Não seria possível, né, fazer em tamanho real. Então é necessário reduzir para que a gente possa ver. Entendido? Então, entendido o que é escala, elas podem ser gráficas ou numéricas. A escala gráfica, vocês sempre vão ver esses tracinhos aqui, ó. E esses tracinhos vão dizer o tamanho que vai valer no mapa. Por exemplo, ó, se eu pego um pedaço de papel e coloco desse pontinho para esse em cima do mapa, eu sei que desse pontinho para esse vai valer 100 centímetros, certo? Ou, por exemplo, aqui, ó, daqui até aqui vale 100 centímetros, mas daqui do zero até aqui, nesse outro ponto, vale 200 centímetros, certo? Ou a escala numérica, que é a que a gente acabou de ver nesse exemplo dos carros, certo? A escala numérica vai falar que esse primeiro número, antes dos dois pontos, vai ser o número, né? O número do mapa, ou o número ou os centímetros que vai ter no papel, certo? Então, digamos que isso aqui, 1 centímetro vale no mapa, né, 100 centímetros, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá bom? Claro que se a gente tivesse na sala de aula, vocês
teria uma visão muito mais clara do que seria uma escala, pois a gente trabalharia com mapas e vocês veriam que é um negócio simples, tá? Parece complicado, mas não é, tá bom? Mas eu quero só que você tenha na sua mente a ideia de que é uma escala, o que é um mapa, o que é um bloco de diagrama, o que é uma maquete, certo? O que é uma carta, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Ela foi um pouco mais extensa porque o assunto é extenso, tá bom? Porém, eu creio que eu coloquei todos os pontos e eu creio que eu fiz da melhor forma possível, porque esse é um assunto muito dinâmico e requer muito exercício prático nos mapas, certo? Antes de você fechar a aula de hoje, eu proponho você a pegar seus livros e começar a observar os mapas de forma diferente. Observa os mapas, olha lá para a folha e pensa aquilo no tamanho real, né? Pensa aquilo no tamanho original dele e vê quantas vezes foi reduzido, certo? Então, beleza, pessoal? Essa é a aula de hoje. Tem atividade na plataforma e também vou deixar aqui para vocês a atividade dessa aula de hoje, tá bom? Então, valeu, a gente se vê na próxima aula. Desculpem a aula ter ficado extensa e eu já vou parando de falar por aqui porque já falei demais. Valeu, beijo, tchau, xixa!